E aí pessoal, tudo bem? Então, nesse vídeo aqui eu vou comentar com vocês como que eu descobri que inovação é roubo. É isso mesmo, como diz o título, inovação é roubo. E a gente vai ver como que eu descobri isso a partir de um exemplo bem interessante, né? Que eu li e tive esse insight naquele livro De Onde Vêm as Boas Ideias, do Steven Johnson, que é um livro que eu venho repetindo aqui em todos os vídeos, que é um excelente livro para quem trabalha com inovação, mas eu acho que não só também para quem trabalha com inovação, todas as pessoas que precisam ter mais ideias, que trabalham com ideias, trabalham com o cérebro, eu acho que é um livro muito interessante, porque a partir dele ele dá muitos insights de como melhorar o ambiente, como melhorar os seus negócios para que mais ideias surjam e você seja cada dia mais bem sucedido. Então, link na descrição. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Como é que eu descobri isso, né? Na verdade, é a história que eu vou contar para vocês de um cara muito famoso aí que roubou uma ideia. E nós vamos falar de como que essa história aconteceu e, na verdade, como é que a gente chama isso no mundo da inovação, né? Não é roubo, por óbvio, mas basicamente Johannessen Gutenberg, Johansen Gutenberg, eu acho que é o nome dele, correto, a pronúncia correta, foi um artesão de 1400, né, que trabalhava com as mãos, trabalhava como oleiro, trabalhava como um artesão, um metalúrgico, né, e ele estava em busca de como resolver o problema da impressão da época, que não existia. E uma vez, enquanto ele estava andando pelos bosques, né, pelos vinhedos e pelas oliveiras, ele viu um pessoal usando um mecanismo que, a partir da pressão, eles conseguiam extrair líquidos, né, dessas duas frutas. E aquilo acendeu uma luz na mente dele. Ele chegou em casa, desenhou, né, essa ideia toda e entendeu como adaptar essa ideia para o problema que ele estava tentando resolver da impressão. Então ele literalmente foi lá, os caras olhou aquela ideia e roubou essa ideia para ele, adaptou ela e criou a primeira prensa de tipos móveis, né? Prensa de tipos móveis, a gente chama ela de tipos móveis porque aqueles cubinhos que cada um deles tinha um caractere, né? Esses são os tipos e eles são móveis porque eles podem ser retirados e colocados, criando assim uma página, e assim que ele fazia as impressões de página a página, ele conseguia fazendo várias páginas em série. Foi a primeira serialização de impressão, né? Foi a prensa dos tipos móveis criados por Gutenberg. Então vocês viram que claramente ele foi lá e roubou essa ideia, né? Na verdade, a gente chama isso na inovação de exaptação, né? Ou quando você pega uma ideia que funciona bem dentro de um contexto e que foi muitas vezes criada para aquele contexto, você readapta, dá um novo propósito, rearranja aquela ideia muitas vezes e coloca ela num novo contexto. Então ela ganha um novo significado, ganha um novo uso para aquela ideia, né? Na própria natureza a gente vê isso bastante. Um exemplo que a gente vê é o das penas, por exemplo, que geralmente são mecanismos criados em aves para aquecimento, mas aí com o tempo essas penas elas vão sendo utilizadas para outros fins, como por exemplo de voar, né? Então essas penas elas são exaptadas para voar. E a gente faz isso sempre na nossa vida, nós como seres humanos, né? O pessoal que, por exemplo, usa borracha de apagar para fazer cola durante a prova, está exaptando aquela borracha que não foi feita para aquilo, mas o cidadão vai lá e usa ela como cola durante as provas, né? Mas enfim, a exaptação então ela é essa readequação e reutilização, reciclagem de ideias. E eu vim para contar esse exemplo para vocês porque essa é na verdade, isso é uma habilidade, né? É uma habilidade que o Gutenberg teve, e com essa habilidade dele ele mudou a história da humanidade, ele deu uma guinada diferente. Então numa época que tudo era feito manualmente, as pessoas elas tinham que às vezes
passar anos da vida delas escrevendo livros, né, fazendo cópias de livros. Tinham monges que passavam a vida inteira deles de oração lá fazendo cópias de livros. Gutenberg foi lá e criou um mecanismo que conseguiu serializar a impressão. Ele criou várias cópias de Bíblias, por exemplo, ele espalhou a fé pelo mundo. Ele também criou um novo mercado de impressão, né, dos livros. As editoras basicamente surgiram a partir daquela época, porque ele criou um mecanismo, uma ferramenta muito útil para se criarem textos em escala, né? Então foi um cara que conseguiu ter essa visão de achar algo que estava numa outra área e adaptar ela para uma área, criando assim uma inovação. E como é que se treina essa habilidade? Porque na verdade essa é uma habilidade treinável, né? Num curso de criatividade que eu fiz alguns anos atrás, eles mostravam que essa é uma das habilidades que se pode treinar todos os dias, né? Basicamente essa habilidade de exaptação ou de criação, ela consiste em você, sempre que possível, você olha para algum objeto, algum dispositivo e pensa, como que eu poderia criar dar um novo propósito, né? Eu ia falar em inglês, repurpose, né? Dar um novo propósito para aquele objeto, para aquele dispositivo, aquela ferramenta. Então isso funcionaria como? Você pega, sei lá, uma caneta e você vai pensar aqui, como que eu faço, como é que eu faria para usar essa caneta de uma outra maneira? O que eu poderia fazer com esse formato cilíndrico aqui? Eu poderia usar isso como um cano em algum outro dispositivo? Poderia talvez usar essa tampa aqui como um fechamento ou sei lá, um funil em algum outro lugar. E esse é um exemplo bobo, né? Mas existem vários objetos que, se você parar e pensar, acalmar a sua mente, começar a pensar, você vai ver que existem muitos usos, muitas maneiras que daria para fazer. Um exercício que eles deram para nós foi eles deram aqueles plásticos onde se guardam os lencinhos umedecidos de crianças, e aquela tampinha plástica, eles falavam assim, ó, o que vocês podem fazer com isso, né? E criem coisas com isso. Então o pessoal fazia, sei lá, colar, fazia um bonequinho de ventríloco com aquele tipo de caixinha. Tinha gente que usava o plástico para fazer, enfim, as ideias são várias. E esse exercício pode parecer bobo, mas ele não é. Ele é um exercício que estimula essa criação e busca de novos cenários no nosso cérebro, né? E a gente vê isso sendo usado na indústria a todo momento, né? Então teve uns vídeos atrás onde a gente analisou o caminhão da Scania, aqueles painéis solares dentro na lateral da caçamba nada mais são do que uma exaptação da ideia. Ela foi retirada dos painéis solares e foi adaptada para aquele caminhão solar. Mesma coisa que o Gutenberg fez há muitos anos atrás, nos anos de 1400, sendo adaptada novamente agora. Então a habilidade de exaptação, ela é uma habilidade muito interessante. É o roubo permitido dentro da inovação, né? E esse foi um insight que eu tive então desse livro, mais um insight muito interessante. Recomendo novamente a leitura desse livro. Deixo de tarefa aí para vocês fazerem esses exercícios, pensarem. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva nesse canal se você está vendo ele pela primeira vez. Ajude esse canal a chegar a mais pessoas, a crescer, expandir, a gente poder falar mais sobre inovação e trazer novos assuntos, porque é uma coisa que a gente precisa. E se tiverem mais ideias, mais dúvidas sobre o tema, deixe os comentários, a discussão aberta para que vocês possam falar, a gente conversar e ter mais trocas. Por hoje eu fico aqui, agradeço a sua companhia até aqui, até o próximo vídeo e inovemos. Até mais.